Todos nós precisamos de um propósito durante nossa jornada da vida. Sem um propósito, a vida se torna vazia e sem graça, sem objetivo, ou melhor dizendo, sem um ideal. Quando se tem um propósito, não se mede esforços para um dia o alcançar. Lutamos diariamente, sempre com o objetivo de um dia tornar esse sonho real. Cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, e da maneira como ela vê o mundo, ela idealiza o seu propósito. Por exemplo, algumas pessoas sonham em um dia se tornar um grande profissional da área da saúde, como um grande médico, e ajudar as pessoas mais necessitadas que não tenham condições de cuidar da saúde, sendo um voluntário em alguma ONG ou criando a sua própria ONG. Já outros sonham em um dia investir em educação para pessoas carentes, fornecendo cursos profissionalizantes. Ou seja, existem diversos ideais e sonhos de acordo com a visão de cada indivíduo. Muitos almejam no futuro serem independentes financeiramente, já outros investem nos filhos para que em breve eles se tornem pessoas bem-sucedidas. No entanto, para o cristão, a sua maneira de ver o mundo é outra, assim como os seus propósitos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O apóstolo Paulo deixa bem claro nessa carta aos crentes da cidade de Filipe, ou Filipenses, qual era o seu propósito, e com base nessa mensagem podemos entender com clareza o verdadeiro propósito do cristão aqui na terra, ou seja, vivemos para Cristo, porque o nosso maior propósito é um dia estar com Ele. Mas antes de entrar nesse assunto, se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Se ainda não é, por gentileza, se inscreva, deixe o seu like, faça comentários, conte o seu testemunho de fé e, se possível, compartilhe esse conteúdo com seus amigos em suas redes sociais. O homem é um ser espiritual que almeja um dia se encontrar com seu Criador. Porém, ele também é carnal, cheio de desejos e sonhos. E a maioria dos seus propósitos, infelizmente, são carnais. Propósitos de realizações pessoais, conquistas, atingir grandes metas, independência financeira, ser um grande empresário, ver seus produtos sendo comercializados em todo o Brasil, ou ser proprietário de sua própria clínica médica, ou ter o seu próprio negócio. São poucos os homens que têm um propósito espiritual, fazer algo realmente com o objetivo de agradar a Deus, sem ter nada em troca. Falar de propósito espiritual é necessário se referir à igreja primitiva, o início do cristianismo, onde os cristãos dessa época eram perseguidos e obrigados a viverem em cavernas, eram mortos a fio da espada, tinham os seus corpos queimados, eram caluniados e rejeitados de todas as formas, se reuniam nas casas um dos outros para os cultos de adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, apesar de tantas perseguições, não se contaminavam com as coisas do mundo e nem se curvavam ao governo de Roma e jamais abandonaram os seus propósitos, que era um dia ir morar com Cristo. Infelizmente, a maioria das denominações religiosas desse século perderam o seu verdadeiro propósito, que é pregar o Evangelho de Cristo e ter como principal objetivo o reino de Deus, não se contaminando com as coisas desse mundo, pelo contrário, sendo luz para o mundo.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para quem vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebe-se uma igreja que se contaminou com as coisas do mundo, trazendo para seus cultos rituais e práticas estranhas, com a única finalidade de se agradar mais aos membros do que a Deus. Como os cristãos da igreja primitiva enxergariam o que está acontecendo nas igrejas desse século? Como, por exemplo, festa junina evangélica, festa de Halloween de Cristo, desfile de carnaval de Jesus. Muitos iam perder suas vidas, porque provavelmente jamais iam aceitar tamanha aberração dentro da Igreja de Cristo. Assim como atualmente o cristão que não admite esse tipo de coisa dentro de supostamente uma igreja é logo perseguido e visto como fanático religioso, um ser ignorante que não sabe nada de Deus. Afinal, quem idealizou essas festas teve uma visão de Deus, com o objetivo de atrair pessoas do mundo para as igrejas. O grande erro é exatamente esse. O mundo está entrando dentro das igrejas e não a igreja entrando no mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Infelizmente, esse desejo da igreja em querer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, com o objetivo de agradar os seus membros, não parte da mente de algum membro simples da igreja. Geralmente são pastores e grandes líderes religiosos que têm esse tipo de atitude. Muitos pastores de denominações pequenas acabam por querer imitar tais atitudes, tendo em vista que muitas vezes o idealizador de tal ideia é alguém famoso e de prestígio na mídia e no meio religioso, e diante disso se deixa de lado o verdadeiro propósito da igreja, que é pregar as boas novas do Evangelho de Cristo e anunciar que o verdadeiro propósito do cristão é um dia estar com Jesus Cristo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós.